A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma excelente quarta-feira, na presença do Altíssimo. Graças a Deus, Deus nos preparou esse dia tão abençoado para podermos louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Estamos aqui mais uma manhã com esse grande propósito de adoração, de louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda honra e louvor, né? Nós sabemos que sem a presença do nosso Senhor nós não somos nada. E por isso que todas as manhãs Ele se revela a nós, nos dando a oportunidade, nos dando o momento, o dia, para que possamos ser diferentes e fazer o que é diferente. Às vezes nós vamos protelando o amanhã, e o amanhã nunca chega, porque o amanhã que nós falamos hoje, será hoje amanhã. Então que nós possamos fazer o hoje, né? Que nós possamos deixar hoje, que nós possamos renunciar hoje, que nós possamos amar hoje, que nós possamos adorar hoje. Muitas das vezes nós temos tempo para tantas coisas e nós deixamos o tempo da adoração por último, e às vezes nem temos esse tempo. Porque nós colocamos coisas, obstáculos na frente da adoração. E a adoração, ela tem que ser primórdio na nossa vida. Nós queremos receber o primeiro de Deus e nós não queremos dar o primeiro para Deus. E eu estou falando na totalidade, né? Às vezes acordamos na correria, não oramos. Às vezes não pensamos na palavra, nós não meditamos, nós não temos um tempo para Deus. E depois queremos fazer como se diz, no improviso. Não, Deus entende. Irmãos, esse negócio não existe, tá? Deus sempre vai conduzir o teu povo, a tua igreja, pela palavra. Deus sempre vai nos falar sobre preparo. Deus sempre vai nos falar sobre renúncia. Deus sempre vai nos falar sobre entrega. Então, que nós possamos fazer isso, irmãos, tá? Em nome de Jesus, eu quero aqui orar com você, tá? Eu quero já te chamar, você que já está assistindo aí, tá? Que não entra na live, mas sei que assiste, entra aí, tá? Para nós será uma alegria, tá? Deixe uma mensagem, dê a paz do Senhor. Está conosco 3 pessoas aqui, acredito que é mais, o Facebook sempre coloca um número de pessoas e depois tem mais, mas deixe uma mensagem, tá? Glorifique o Senhor conosco aí em nome de Jesus. Entre na live, vamos adorar o Senhor com a oração, para nós louvarmos os hinos da harpa. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de vida, nós queremos te louvar pela saúde, nós queremos estar contigo, Senhor meu Pai. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo pão em nossa mesa, pelo ar que respiramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, nos entregado, nos feito viver, Senhor. Obrigado por esta manhã. Pai, eu quero te louvar também que hoje, Senhor meu Pai, será o casamento do nosso irmão Bruno, da nossa irmã Isiane, Senhor Jesus, logo após ali às 14 horas, e nós estaremos ali, Senhor Jesus, juntamente com os nossos irmãos, nesse momento de alegria, Pai, nesse momento, Senhor meu Pai, de exaltação ao teu nome, que nós chegamos aqui, Senhor meu Pai, nós entramos em causa de oração pela vida dos teus servos. E assim, meu Pai, nós vamos concluir, meu Pai, para a tua honra e a tua glória. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 662. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo,
Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito nossas vidas florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito nossas vidas florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Meu Deus é Santo, Santo és, Senhor. 654. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos. Está conosco a nossa irmã missionária Thaís, a nossa irmã Vanessa, a nossa irmã Ângela Gonzaga, nossa irmã Renata Teixeira. Glória a Deus.
Tem mais alguma pessoa aí, eu não falei o teu nome? Deixa uma mensagem, tá? Em nome de Jesus, para que possamos estar te saudando. Glória a Deus. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 a seguir. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 a seguir. Epígrafe diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas pontas, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar, que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui olhando um momento em que Abraão entrega tudo a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus faz uma promessa a Abraão quando Abraão tinha 75 anos, dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E benditas serão em ti todas as famílias da terra. A Bíblia vai nos dizer que Abraão sai, porém o seu sobrinho Ló sai com ele. A Bíblia vai dizer que Abraão enriqueceu, teve posses, possessões, pessoas trabalhando para ele, mas não tinha nascido o filho da promessa. Muitas das vezes nós temos ouvido promessa de Deus e nós queremos dar uma ajudinha a Deus e colocamos Agar no negócio. E quando nós colocamos Agar no negócio, sempre vai nascer Ismael. E Ismael não é filho da promessa. Ismael é filho da inconsequência. Pastor, que negócio é esse? Todas as vezes que nós queremos colocar nossa mão para ajudar Deus, vai nascer Ismael. É o filho da desconfiança. É o filho da desobediência. Pastor, que negócio é esse? Deus não falou para colocar Agar. Deus não falou para colocar a serva egípcia. Deus falou que nasceria um filho de Abraão com Sara. E aí, pastor? A Bíblia diz que vai passando o tempo, Abraão está junto com seu sobrinho Ló, mas os dois cresceram grandissimamente, né? Ló, por ouvir a promessa que Deus fizera ao seu tio, então ele enriqueceu. Só que Deus até então tinha parado de falar com Abraão, porque a promessa era para Abraão. Quando Ló sai junto, Deus não fala mais com Abraão até no dia da separação dos dois. Aí Deus volta a falar com Abraão. Às vezes nós estamos perdendo a intimidade com Deus por colocar pessoas que não é para estar naquilo que Deus está provendo para nós. Pastor, como que eu vou saber? É fácil. É só perguntar para Deus. Que às vezes nós queremos forçar pessoas a estar onde nós estamos, a fazer o que nós estamos fazendo, a viver o que estamos vivendo, e não é para elas isso. Deus tem outros propósitos, outras coisas para elas. E nós queremos colocar elas na promessa. Mas quando sai, Deus volta a falar com Abraão. E o interessante é que depois de tudo isso, nasce Isaac. Isaac, porque Sara riu, né? Sua boca se encheu de riso pela tua velhice, 90 anos, a mulher concebe um filho, seu marido com 100. E aí, Isaac, que é o filho da promessa, Deus abençoe nossa irmã Rosângela Faria, Deus abençoe o pastor Júlio, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quando nasce o filho da promessa, Abraão não está mais olhando para tudo aquilo que Deus falou para ele. Abraão agora está farto de dias. Pai do Senhor, missionária Alice. Abraão agora está olhando ao derredor. Só que Abraão agora se esquece da particularidade com Deus. Pastor, eu li essa palavra, Deus me deu outra revelação. Glória a Deus. A revelação para essa manhã é essa. Tá? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Porque muitas das vezes
nós esquecemos de estar no altar do Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos de se voltar ao Senhor. E agora Deus vai colocar Abraão numa prova de fogo. Numa prova de adoração. Porque não foi o sobrinho Ló de Abraão que pediu Isaac. Não foi nenhum rei, que pediu Isaac. Foi o próprio Deus. E pediu Isaac como sacrifício. E às vezes nós estamos falando, pastor, mas eu já entreguei meu Isaac. Eita glória! Mas da forma que Deus me revelou hoje, nós temos que entregar todos os dias. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão, mais uma vez, para ele ir para o lugar que Deus ia mostrar para ele. Porque Deus tem um lugar reservado, ele só precisa mostrar para nós. Da mesma forma que ele falou, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele fala para Abraão tomar o teu filho, e ir para o lado das terras de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O direcionamento já tinha sido dado, mas a montanha Deus ia mostrar a Abraão. Ou seja, é o lugar da adoração que eu quero que você esteja ali. Às vezes nós estamos até na terra de Moriá, mas nós não estamos no lugar da adoração que Deus quer. Nós não estamos no lugar de oferecer o holocausto a Deus da totalidade. Porque nós se acostumamos com o comodismo. Tá? Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa disse para mim, nós temos que orar no monte. Falei, realmente, eu sou de monte, eu gosto de monte. Mas Deus falou para mim, mas a oração não pode faltar. A oração não pode estar escassa, né? Não pode estar a oração em escassez. Irmãos, graças a Deus, Deus me forjou e hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida de oração. Pastor, já está no ápice? Não, sempre dá para melhorar. Mas, sem oração nós não fazemos nada. Sem intimidade nós não conseguimos chegar ao lugar. E Abraão, nesse momento aqui, ele tinha perdido a intimidade. Pastor, que negócio é esse? O Espírito Santo falou comigo. Que quando ele recebeu a promessa nos braços, ele perdeu a intimidade que outrora ele tinha. E Deus está falando para Abraão que é necessário ele voltar ao lugar da adoração, o lugar do sacrifício, o lugar da entrega, o lugar da renúncia, o lugar do entendimento. Senhor, o que eu preciso fazer? Qual vai ser o direcionamento de amanhã? Porque, na verdade, irmãos, a promessa a Abraão, para que a tua descendência viesse frutificar, estava condicionada na entrega de Isaac diante do altar de Deus. Porque eu só posso viver o tudo de Deus se eu entregar o tudo que eu tenho a Deus. Eu só posso viver o sobrenatural quando eu saio do natural. Eu só posso estar avançando quando eu entendo que o meu passo tem que ser guiado por Cristo. Então, quando nós olhamos essa palavra, nós entendemos que Deus estava falando para Abraão, volta totalmente à dependência que você tinha de mim. Quando você saiu da tua terra, eu te guiei, Abraão. Agora, quando você está segurando o Isaac no colo, você perdeu o contato direto comigo. Porque você fala, a promessa já está aqui, o que Deus me prometeu está nas minhas mãos. Mas o que nós prometemos para Deus? Muitos ministérios, muitas vidas, muitas famílias têm sido destruídas por causa do que prometeram para o Senhor. E quando o Senhor entrega nas mãos, faz uso indevido daquilo que Deus entregou. Falou que seria para um fim proveitoso, mas está sendo algo para gastar de qualquer maneira, está vivendo como pródigo, está vivendo em situações ilícitas, está vivendo para granjear coisas para si mesmo. E o Evangelho, a promessa de Deus não pode ser pautada sobre nós, irmãos. Tem que ser pautada aos céus, tem que ser pautada à vontade de Deus. Deus está dizendo para Abraão, se você me entregar, eu vou te entregar. Se você me der, eu vou te dar. Se você vier a mim, eu vou de encontro a ti. E a Bíblia diz que ele está lá, indo, vamos lá.
E Deus pediu quem? Seu filho Isaque, a quem amas. Deus não vai pedir nada que nós não amamos, né? Quando Deus pedir algo para nós falamos, isso aqui é fácil. Ó, Senhor. Não, Deus não quer isso. Deus quer o que tem valor para nós. O que tem valor para nós tem valor para Deus. Deus está falando agora, Abraão, você vai ter que renunciar ao teu filho, o filho da promessa. 25 anos esperando Isaque. Agora, diante do meu altar, você vai ter que entregar na totalidade. A primeira coisa que Deus está falando para Abraão e para nós nesta manhã é que nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Você tem sido obediente à voz de Deus? Será que eu tenho sido obediente à voz de Deus? É o primeiro ponto, obediência. Porque o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pai do Senhor, pastor Valdir, seja bem-vindo em nome de Jesus. Primeiro, nós temos que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Só que agora Abraão está tendo que obedecer para sacrificar. O negócio agora é mais espiritual do que pensamos. Obedecer e entregar um sacrifício. Um sacrifício, me fugiu a palavra. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? O primeiro ponto é obedecer. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, mas agora Abraão vai obedecer e vai ter que sacrificar, ou seja, ele vai ter que entregar tudo ao Senhor, tudo nas mãos do Senhor. E aí, ele chega, né, se levanta pela manhã, de madrugada, prepara, albarda os jumentos, pega 2 moços, chama o teu filho Isaque, fende a lenha, e agora eles vão. 3 dias de caminhada. 3 dias Abraão pensando, dá para voltar. 3 dias Abraão falando, não pode, Deus me prometeu e agora ele quer que eu entregue para ele. 3 dias Abraão olhando a promessa dele dizendo, mas a promessa não é minha, a promessa é de Deus. Ele me deu, então a totalidade está na mão dele. Sabe quando as coisas começam a dar errado na nossa vida? Quando nós queremos tomar posse daquilo que não é nosso. Quando nós queremos tomar de conta daquilo que nós não temos o poder. Tem gente que está dizendo, é tudo meu, eu faço como eu quero. O ministério é meu, o dom é meu, a igreja é minha, o povo é meu, vai dar errado. Se nós entregarmos no Senhor, para o Senhor, e saber que é do Senhor, nós vamos caminhar. Abraão está olhando, mas ele diz, é maior aquele que me prometeu e que me chamou. Maior aquele que está diante de mim e me guiou no Egito, me guiou nas terras, me guiou aonde eu pisei e me deu, do que a minha própria vontade. Eu amo Isaque, mas o meu amor maior é Deus. E às vezes nós estamos com o nosso Isaque no braço. E quando nós ficamos com o Isaque no braço, querendo tomar as rédeas da situação, o Senhor ministrou no meu coração nesta manhã dizendo que um espírito de saudosismo toma nós. Como assim, pastor? Todas as vezes que nós queremos tomar a direção do negócio, as rédeas do negócio, o espírito de saudosismo toma nós. Mas como assim, pastor? Nós ficamos lembrando das coisas boas e achamos que aquele tempo não pode ser superado pelo tempo que Deus nos proveu hoje. E pode ser. Pode ser um tempo melhor. Pastor, eu não posso lembrar do passado? Claro que pode. Nos serve de testemunho. Tem momentos que eu lembro, diante do meu ministério, que eu vivi, que me traz alegria. Da adoração, né, dos irmãos que nós vivemos juntos, dos cultos, me traz alegria, mas eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso ficar pautado só naquilo que Deus falou como promessa. Mas o que eu estou fazendo para viver essa promessa? O que eu estou entregando ao Senhor? Nós estamos vivendo os tempos e as estações, e aí nós falamos assim, mas a igreja de antigamente, irmãos, a igreja de antigamente, ela vivia um ciclo. Agora a igreja atual está vivendo outro ciclo. O que nós temos que ter em mente é que Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e a mesma palavra tem que ser pregada.
Mas nós temos que ter em mente que são um novo tempo. Então, o novo tempo, ele traz novidade. Na vida de Abraão, houve um novo tempo, e esse novo tempo trouxe novidade. Só que a atitude de Abraão revelou aonde ele estava firmado. A atitude de Abraão revelou a quem ele estava servindo. A atitude de Abraão revelou que não era a vontade dele. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa palavra nós declamamos ela de boca cheia, mas viver ela é difícil. Por que, pastor? É difícil. Porque nós temos que renunciar a nós todos os dias. Ah, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus chama para a oração e fala, agora eu não tenho tempo. Deus chama para o perdão e fala, não, mas a pessoa que causou o dano em mim. Deus chama para a renúncia e fala, amanhã eu vou. Deus chama para a comunhão e fala, não dá, eu trabalho demais. Então, todos os dias nós temos que estar renunciando. O poder da renúncia está em nós, irmãos. Ah, Deus, o Senhor pode tirar de mim. Deus quer tirar todos os dias pela palavra, mas o lixo, a renúncia, o querer tem que ser nosso. Pastor, o que é isso, o lixo? Nós que temos que colocar o lixo para fora. Às vezes vem uma situação, estamos prontos para entregar o Isaac, aí vem o diabo e seus secretários com a palavra, nós tomamos aquela palavra para nós. A maior estratégia do diabo nos últimos tempos é que nós só estejamos como se tivesse salvo, mas não com sentimento de salvo. Nós estamos olhando a falha do líder, nós estamos olhando a falha do pastor, nós estamos olhando a falha do irmão, da irmã, nós estamos olhando as dificuldades que os nossos irmãos passou outrora, estamos querendo fazer uma balança de julgamento, levantando um sinédrio. Sabe qual que é o problema? É que nós não olhamos para dentro de nós. E isso também é entregar o Isaac. Pastor, eu não queria ouvir isso. É isso que Deus tem. Come a tua parte que eu como a minha e nós vamos ser todos alimentados. Abraão, ele está fazendo o quê? Saindo. Porque Deus não vai falar nada para nós ficarmos no mesmo lugar. Abraão, para iniciar a promessa, saiu da tua terra e do meio da tua parentela. Depois, agora para entregar Isaac, ele tem que ir para as terras de Moriá e para uma montanha que Deus ainda vai mostrar. Sabe por quê? Deus não faz nada com ninguém parado. Deus não faz nada com ninguém sem direção. Deus não faz nada com ninguém que acha que a força está no seu braço. Tem pessoa, irmão, que diz assim, se eu não fizer, ninguém faz. Está pensando o quê? Irmãos, Jesus foi ascendido aos céus depois de ter ressuscitado ao terceiro dia. E ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestido de poder. Jesus foi ascendido aos céus, enviou o Espírito Santo e deu a autoridade aos seus discípulos. Deu autoridade aos 12. E está dizendo, é para vocês dar prosseguimento. Até aqui eu tive para ensinar vocês. Mas daqui para frente agora é com vocês. Eu vou enviar o outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós estamos indo bem, até que a verdade da palavra nos confronta. Até que a verdade da palavra vem em nós e começa a mover em nós. Tá? Porque quando é para tirar dos outros, é facinho, É no outro, pau. Vamos lá, é você. Mas quando é em nós, tem um Espírito chamado, que não é o Espírito Santo, é o Espírito de eu sou santo, que quer nos... eu já passei dessa fase. Irmão, todos os dias nós temos que ser confrontados. Todos os dias. Você está achando que eu prego para você aqui na live e eu não sou confrontado? Todos os dias. Para mim me tornar uma pessoa melhor, para mim me tornar mais manso, para mim me tornar mais humilde, para que o Espírito Santo possa fluir na minha vida mais e mais. Só que o Isaac às vezes está no braço e nós não queremos colocar o Isaac no altar. E o Senhor, nesta manhã, Ele me trouxe essa reflexão nessa palavra. Porque nós tomamos coisas que não é nossa. O dom não é seu. O lugar, a igreja não é tua. As pessoas não são tuas. O ministério não é seu. A chamada não é tua, é nós. A chamada nos tem, não é nós que temos chamado. É a chamada que nos tem. Então, escolhido não tem escolha. Escolhido já foi escolhido, não tem escolha.
Todo mundo aqui, quando na infância, Pai Senhor, irmã Ivanir, seja bem-vindo. Todo aqui na infância foi brincar de alguma coisa e foi escolhido para algo. E quem escolhia não te dava o poder de escolha. Ó, você quer? Não, não quero. Então você não vai participar desse time. Acabou. Agora Deus está mostrando para Abraão que a terra se movimenta conforme os céus quer. Não é os céus que se movimenta conforme a terra quer. E entregar Isaac, irmãos, é só para quem entende. Por isso que Deus falou para Abraão. Você não vai ver em nenhum momento Deus pedindo Isaac para todo mundo, não. Você não vai ver em nenhum momento Deus chegando e falando, oh, eu quero isso, isso, isso. Não. Ele pede para quem tem a condição. E ele está pedindo para mim e para você entregar o Isaac no altar dele. Pastor, mas vai doer. É renúncia. Pastor, mas vai trazer coisa nova? Vai. A primeira coisa que vai nos tirar é da religiosidade. Porque quando eu entrego o Isaac para Deus, eu estou dizendo, não está nada no meu poder. Não está nada sobre as minhas mãos. Não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe qual que é o problema? Que nós estamos sendo movidos por amizades. Sabe qual que é o problema? Nós não queremos desapontar as pessoas da terra e nós estamos desapontando a Deus. Sabe qual que é o problema? Nós não conseguimos dar um basta. Eu sempre estou instruindo como pastor, se é para falar mal, não é só de mim não, é de ninguém. Não aceita na tua casa, não faça aliança, não fica ao redor da mesa. Se é para tirar a espiritualidade, não tenha comunhão com isso aí não. Ô pastor, vou ter que tratar mal a pessoa? Não, você vai ter que bloquear o mal de entrar na tua casa e na tua vida. Abraão está dizendo, olha, eu tenho que entregar. Ele não foi pedir para Sara, Sara, o que você acha? Não, ele ouviu a voz de Deus. O nosso problema é que nós estamos esperando alguém achar alguma coisa. E essa linha de raciocínio espiritualmente que Deus me deu foi aqui. Tá? Eu tinha algumas coisas, Deus já tinha falado outras coisas para mim, mas Deus está falando, nós estamos entregando tudo, menos o Isaac. Cuidado com a maledicência, porque não é entregar Isaac. Cuidado com a desconfiança. Eu confio desconfiando. Jesus não faz isso conosco, ele confia em nós todas as manhãs. Ele nos dá o perdão todas as manhãs e não desconfia de nós. Abraão não estava desconfiando de Deus, irmãos. Ele foi pronto para entregar aquilo que Deus pediu para ele. Ah, mas fulano é falho. Você quer ver uma pessoa falha todos os dias? Olha para o espelho. Ah, mas Beltrano... Não, eu não entrego o meu Isaac desse jeito. Eu fiz um voto com Deus, pastor. Mas o fulano lá é fora de sério. Você fez o voto com quem? Comigo ou com Deus? Ou com fulano ou com Deus? Se foi com Deus, entrega. Tá? E eu estou falando na totalidade. Eu não estou falando um voto, não. Estou falando aquilo que você prometeu para Deus. É o que Deus está requerendo de nós esta manhã. Quer ver uma pessoa que precisa ser consertada todos os dias? Eu. Olha para o espelho e diga assim, eu preciso ser consertado todos os dias. Porque Abraão está olhando para os moços e para o seu filho. Vamos lá, né? E ao terceiro dia levantou Abraão e os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Sabe o que acontece? Ao terceiro dia, Abraão viu. Só que tem lugar, tem momentos que nós vamos ter que deixar pessoas, despedir pessoas e falar, nós temos que ir até ali e logo tornaremos. Sabe por quê? Abraão estava dizendo, eu e o moço, ou seja, eu e Isaac, vamos para a adoração. E havendo adorado, retornaremos a vós. Ou seja, Abraão estava com o espírito de adoração. Abraão estava dizendo, eu preciso fazer o que Deus está me ordenando. Deus é o Senhor, Ele é o soberano, Ele que nos dá ordem, não é nós que damos ordem a Deus. Esse dia eu escutei uma heresia tão grande, que Deus trabalha para nós. Deus não trabalha para ninguém, irmãos. Ele nos dá favor, ele é o que tem que ser reverenciado. É Ele que recebe a adoração. Ele não trabalha para nós, os céus trabalham em favor de nós, mas quem dá ordem dos céus é Deus. Ah, se Deus não fizer, eu não vou fazer, irmãos. Deus vai levantar outro. Abraão está dizendo, Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho.
Quem dera se o Senhor tivesse pedido a riqueza. Quem dera se o Senhor tivesse pedido os camelos, os cavalos, os bois, as cabras, as ovelhas. Quem dera, mas o Senhor pediu o que eu amo. Sabe por quê? Quando nós entregarmos aquilo que amamos diante do altar do Senhor, Ele vai olhar para nós e vai entregar na totalidade aquilo que Ele tem para a nossa vida. Até então, Abraão só tinha Isaac. Pode repetir comigo, até então Abraão só tinha Isaac. Mas quando ele entrou no propósito, eu e você somos descendência de Abraão. Benditas serão todas as famílias da terra. Benditas serão. Quando Abraão entregou Isaac, virou uma chave, ó, no ministério de Abraão, na vida de Abraão. Deus abençoe nossa irmã Priscila, missionária Priscila, seja bem-vinda em nome de Jesus. E aí vai. Abraão tem que preparar. Quem preparou o altar? Abraão não tinha um altar preparado. Será que eu e você temos um altar preparado ao Senhor, a adoração? Será que o altar que nós estamos preparando é para o Senhor? Para oferecer o holocausto? Será que o altar que nós estamos endireitando, arrumando, é para o Senhor totalmente? Ou é para nós? Abraão foi, né? E preparou o altar. Ó, versículo 6, para nós entendermos. Entomou Abraão a lenha do holocausto e pô-las sobre o Isaac, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, Abraão verdadeiramente foi para oferecer o holocausto. Tinha lenha, tinha fogo, tinha cutelo e tinha o holocausto. Aquilo que Deus tinha pedido. Ai, pastor, mas está doendo. Ó, já estou sentindo a dor aqui. Irmão, tudo aquilo que Deus vai nos pedir é para nos tirar do lugar de comodismo. É para nos tirar do automático. É para nos tirar daquele ar de superioridade. Eu estou vivendo o melhor de Deus, então para mim acabou. Não. Quanto mais é dado, mais é requerido. Abraão viveria um dos propósitos maiores sobre a humanidade. Então ele tinha que entregar aquilo que Deus estava pedindo para ele. Tá? Então eu e você não podemos se conformar com isso. Ah, tá bom, acabou. Não. Quanto mais Deus está nos dando, mais Ele está pedindo para nós. E aí tem aquela situação assim, eu não estou ouvindo Deus. Não é que Deus não está falando. Ah, Deus não está falando comigo. Eu não estou ouvindo. Não é que Deus não está falando, é que nós não queremos ouvir. É que nós não queremos entregar. Nós não conseguimos ser fiéis nem no culto, irmãos, em adoração muitas das vezes. Ah, o culto não me agradou. Ah, fulano, ah, ciclano. Um dia nós estamos como trombeta, com boca de fogo, anunciando o evangelho. No outro dia nós estamos na internet sentando o pau nos outros. Que entrega de Isaac é essa? É entrega de Ismael. É entrega de todo mundo, menos de Isaac. Um dia eu sou o sal da terra, a luz do mundo. No outro dia eu estou amaldiçoando todo mundo. Não dá para entender. Não dá para entender. Então nós temos que tomar cuidado. Está entregando Isaac? Deixa no altar. Está entregando Isaac? Deixa Deus fazer. Mas Abraão tinha uma palavra. Deus proverá para si o cordeiro. Se ele falou, ele já proveu Isaac. Nós só temos que ir. Esse é o negócio. Nós temos medo de confiar. Porque Abraão me mostra na palavra, ele nos mostra na palavra coisas que precisamos ter. Obediência, sinceridade, fé. Tá? E quantas das vezes nós temos tido fé em Deus? O momento oportuno que é para nós termos fé, nós corremos. Deus abençoe nosso irmão Eleodoro Santos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Entregar Isaac, irmãos, é para mim e para você que Deus confiou. Não é para os outros. Entregar o Isaac dos outros é fácil. Entregar o que não é meu é facinho. Eu falo, pode pegar. Não vai me dar dor nenhuma, não vou sofrer. Mas Deus está falando para mim e para você entregar o nosso Isaac. Vamos lá. Né? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Então o lugar é que Deus disse.
Eu não posso também entregar o Isaac em qualquer lugar. É onde Deus mandou. É como e aonde Deus mandou. Tá? Não é do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Ah, Deus entende. Não, eu não concordo com essa palavra. Deus não entende. O que ele pediu tem que ser feito como ele pediu. O que ele ordenou tem que ser feito como ele ordenou. O lugar é aonde ele quer. Não é como eu quero. É como ele quer. A palavra antecipada aqui não é argumento, irmãos. Tá? Porque todas as manhãs Deus se revela a nós. E quando eu faço as lives, sempre alguém me diz depois, pastor, Deus falou comigo. Essa palavra eu precisava ouvir. Essa palavra me curou. Essa palavra me direcionou e me endireitou. Então, é o propósito de Deus. Vamos lá. E edificou ali Abraão um altar. E pôs em ordem a lenha. Será que nós temos edificado o altar e colocado em ordem a lenha? Ou de qualquer maneira? Ordem e decência é de Deus. Desordem e indecência não é de Deus. Ordem e decência é de Deus. Desordem e indecência não é de Deus. Vamos lá. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ó, imagina o cenário. Abraão fez tudo conforme Deus mandou. Ele está entregando Isaque em cima da lenha. Já está dando os 3 passos para trás, para levantar o cutelo e imolar. E tinha que ser uma pancada só. Abraão estava tão convicto de entregar Isaque, que Deus falou, Abraão, né? Na primeira vez, entregue seu filho para mim. Mas quando Abraão vai para trás, né? O anjo lhe bradou, Abraão, Abraão. Teve que chamar 2 vezes, porque Abraão ia estar pronto para executar aquilo que Deus pediu para ele. Nós temos que estar prontos para executar o que Deus está pedindo para nós, irmãos. É? Eu entreguei o meu Isaac. Teve um tempo que eu entreguei meu Isaac e eu achei que eu estava ficando louco. Eu falei, não, é impossível. Até que eu entendi que Deus tinha coisa maior. Eu só estou vivendo o sobrenatural hoje aqui porque eu me entreguei meu Isaac. Ah, mas o que vão pensar, pastor? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Irmãos, se você tem certeza que foi Deus, não importa o que a terra está pensando. Se os céus estão aprovando, a terra não precisa aplaudir. É que às vezes nós estamos preocupados com os aplausos da terra, né? Mas nós temos que estar sendo aprovados pelo céu. Eu lembro que quando Deus pediu o meu Isaac, né, foi uma das coisas mais difíceis para mim fazer. Porque eu falei para o Senhor, eu não estou em pecado, Pai. Eu não estou devendo, não aconteceu escândalo. E o Senhor disse, ó, só veja o brasa aqui, não tem mais fogo aqui nesse altar. O seu tempo aqui acabou. E aí eu tive que sair da Ebenezer, fechar as portas com as minhas próprias mãos, naquilo que Deus falou para mim, que seria um novo tempo. E houve questionamento, que o pastor Eduardo estava em pecado, que não era de Deus e tantas outras coisas. Mas quem me justificou foi Deus, eu não precisei ficar aí na porta de ninguém, irmãos. E até Deus falou para mim, com os irmãos que estavam congregando, não precisa me defender não, deixa que Deus me justifique. Porque às vezes nós queremos entregar Isaac e nós queremos que todo mundo esteja, tá certo. Não, irmãos. Às vezes a terra não vai entender, porque a terra não entende o ciclo do céu. Se Abraão pergunta para Sara, Sara não ia entender. Ia falar, não, Abraão, eu não vou conseguir gerar outro Isaac. Eu já tenho 90 anos. Não, você está doido. Você está ficando caduco, homem. Por isso que Abraão ouviu a Deus, preparou, albardou os jumentos, pegou os moços e levou até o limite. Daquele limite para frente só foi ele e Isaac. Porque ele estava indo para o lugar de adoração. Ele estava indo para o lugar de adoração. Nós, às vezes, estamos indo para o lugar que não é o lugar de adoração. Não é o lugar de comunhão. Não é o lugar de entrega. Não é o lugar de renúncia.
Ah, pastor, só o senhor que renuncia e entrega? Não, eu estou falando que muitas das vezes nós, começa por mim. Nós não perguntamos para Deus se Deus está se agradando. Se alguém se agradar, vai para cima e acabou. Mas e Deus? Nem tudo que a terra está aplaudindo, Deus está aprovando. A Deus e a deuses. O Deus Jeová, o grande eu sou, ele vela e zela pela tua palavra. Então ele não deixa ninguém falando no meio do caminho. O que Deus falou, ele é fiel para cumprir, mas nós temos que estar condicionado na tua vontade, naquilo que ele falou. Ele falou para Abraão, entrega. Ele só queria saber se o coração de Abraão estava de um coração de entregar. De um coração de entrega, de renúncia e de vontade de Deus. Deus não queria matar Isaac, Deus queria Abraão no altar. Você está entendendo? Deus abençoe nossa irmã Zoraide. Deus não quer matar os nossos sonhos e os nossos projetos. Ele quer saber se nós estamos com os nossos sonhos e os nossos projetos no teu altar. Ele quer saber se ele vai nos dar hoje e nós vamos continuar adorando. Mas se amanhã ele pedir para nós, para ser tirado, nós vamos continuar adorando do mesmo jeito. Ou não? Tá? Nós temos uma mente débil em algumas coisas, ignorantes em algumas coisas, que tudo que parece bom vem de Deus, e tudo que é mal é da parte do diabo. O não de Deus, o querer de Deus, muitas das vezes vai nos trazer e levar em lugares que nós vamos ter que optar. Renuncio e vou, ou não vou viver o sobrenatural? Vou entregar ou vou correr? Vou deixar ou vou ir? Porque às vezes nós estamos fazendo coisas. Sabe o que Deus falou para mim agora? Que tem pessoas que estão buscando o direcionamento e não encontrou. Porque não confia mais em Deus. Tem pessoas que pulam daqui para colar e não tem nada da vontade de Deus aí. Está buscando, está atirando para todo lado. Está buscando em tudo quanto é parte. Mas não tem vontade de Deus, porque não está ouvindo Deus. Deus está falando, fica aqui que eu vou te tratar. Eu não. O fulano lá, tinha um passado. Fiquei sabendo uma história de fulano. Irmãos, calúnia e difamação vai ser inventada todos os dias. Mas o importante é nós estarmos ligados com Cristo. Nós estamos no lugar que Deus quer? Nós estamos no Moriá de Deus? Nós estamos na montanha de Deus proverá ou não? Eu quero saber isso porque Deus me inquieta dizer isso. Deus me inquieta dizer isso. Nós estamos entregando a Deus ou não? Como diz o Bispo Amorim, sim ou não? Não é assim que ele faz? Nós estamos entregando a Deus na totalidade ou não? Deus abençoe nosso irmão Alisson. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Nós estamos... mas eu tenho que cuidar da minha família. Certo? Eu também concordo, eu também tenho que cuidar da minha família. Mas isso não impede de eu adorar a Deus. Aí eu tenho que trabalhar. Certo? Eu concordo com isso. Mas isso não me impede de adorar a Deus. Tem pessoas que chegam em mim e falam, pastor, ora pelas minhas finanças. Eu falo, peraí, você é fiel a Deus? Não. Eu falei, então não tem como. Aí tem que abrir um parêntese e ensinar, porque não tem como. Não devolve o que é de Deus, quer que Deus abençoe a finança. Irmãos, às vezes nós estamos como escravos e querendo lugar de filho. Nós estamos querendo comer migalhas, né, e achando que estamos comendo pão ao redor da mesa. Entrega o Isaac. Desprende disso aí. Porque o mistério é grande, hein? Hoje Deus falou que vai mudar muita situação aqui. E não é por mim não, viu? Eu não faço nada. Eu não sei nem falar o português corretamente, muitas coisas fogem da minha mente, mas Deus está falando que vai mudar. Entrega o Isaac hoje. E o que é entregar o Isaac, pastor? Confiar totalmente em Deus. Confie em Deus. Não quer ser decepcionado? Confie em Jesus. Não quer errar? Confie em Jesus. Ouve Jesus. Eu, como ser humano, como Eduardo, tá? Como carne, eu posso prometer para você alguma coisa e não conseguir cumprir. E não é porque eu não queira. É porque eu não consigo. Minha mão é limitada. Às vezes eu não consigo. Mas se tem alguém
que se promete e cumpre é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Entrega o Isaac. O Senhor está me dizendo aqui, ó, para nós orarmos. Deixa eu falar com você que eu tenho certeza que a palavra é para você também. O Senhor diz, você está fazendo um propósito comigo. E eu vou mudar a situação. Mas é necessário que você permaneça fiel. Não é só pedir, Senhor, se o Senhor der, eu vou fazer. Não. Tem que fazer aquilo que prometeu. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é a minha vontade, é a vontade de Cristo. Qual que é a probabilidade de eu confiar em alguém que eu desconheço? Se eu não conheço o Deus que eu sirvo, como que eu vou confiar nele? Se eu não conheço o Deus que está falando para mim, como que eu vou confiar nele? Porque o diabo também fala ao pé do ouvido, irmão. Ah, pastor, o senhor está doido. Fala. Direto. Ele fala. Por isso que nós temos que conhecer a voz de Deus. Aquilo que quer trazer ego, aquilo que quer trazer soberba, aquilo que quer trazer arrogância, aquilo que quer trazer divisão, é o diabo falando e nós achamos que é Deus. Aquilo que fala, você é bom demais para isso, o que você está fazendo aí? Vai para lá, daqui a pouco está desviado. Ah, você é bem mais, ó, você está acima da média. Daqui a pouco você está perdido. Nós temos que entender que entregar, irmãos, é renunciar. Ó, eu entrego porque eu confio. Igual eu estava falando, quando eu entreguei meu Isaac, né, a Ebenezer na mão do Senhor, eu fechei as portas, mudei com tudo da igreja em cima do meu carro. As lágrimas caíam, né? Cheguei, amontoei tudo lá na edícula que eu morava no fundo da casa da minha mãe e disse, Senhor, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Aí Deus me direcionou. Né? Por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não foi plano meu, foi plano de Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, o plano dele prevalece sobre a nossa vida. O direcionamento dele é o que vale. A vontade e o querer dele é o que permite nós vivermos o sobrenatural. Nós não podemos ser religiosos, irmãos. Ah, Deus não quer mais isso é no tempo da lei. Deus é Deus antes da lei, Ele é o criador da lei, Jesus foi o cumpridor da lei e nos abriu uma porta, o acesso da graça, o favor imerecido e nos deu um outro mandamento, ou seja, outra lei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se eu obedeço, eu não vou sacrificar. Se eu obedeço, eu não vou sacrificar. Abraão não sacrificou seu filho porque ele obedeceu. Se ele fosse desobediente, tinha perdido o filho de outra forma e não tinha entregado a Deus. Você está entendendo? Obedeça. Não fique esperando o sacrifício. Ah, mas não, obedeça. Quer viver o que ninguém viveu? Faça o que ninguém fez. Quer estar em comunhão? Deixe o nosso pensamento humano e vive o pensamento de Deus. O caráter e o pensamento de Cristo tem que estar em nós, irmãos. O nosso problema é, se alguém errou, não tem mais jeito para nós. Né? Principalmente se for líder. Pastor, o senhor está defendendo o pecado? Não, estou defendendo a oportunidade, a outra oportunidade que Deus nos deu. Tá? Principalmente se for líder. Nós falamos, não, é um super-homem, é uma super-mulher, não podia ter feito isso. Tá? É justiça para o outro, juízo para o outro e misericórdia para mim. Nós falhamos todo dia, só de abrir os olhos, irmãos. Só de abrir os olhos. Tá? Eu também não sou conivente com o pecado, não. Se pecou, tem que ser tratado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tá? Mas nós temos que estar dispostos a dar outra oportunidade. E não é confiar desconfiando, não. Porque pelo fruto os conhecereis, não é pela árvore. Tem árvore que parece bonita, toda folhada, mas não dá um fruto. Não dá um algo que presta. Ninguém quer, porque o fruto não permanece. Mas vamos lá. Abraão, ó. O anjo falou com ele, Abraão, deixa, não faz isso. Hoje o céu sabe que tu teme a Deus. Quando ele olhou para trás, um cordeiro amarrado pelo chifre, foi lá, ofereceu o holocausto a Deus,
E vamos para a conclusão da palavra. Glória a Deus. Vamos para o versículo 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. A ação foi de quem? De Abraão, não foi de Deus. E não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. A ação de Abraão fez ele viver a maior promessa de todos os tempos. Deus abençoe nossa irmã Juliana. A nossa ação está nos fazendo viver a promessa de Deus ou está nos desaprovando diante de Deus? Eu falo e vivo muito isso, né? Dizendo assim, que eu até falo, eu até prego, mas o meu testemunho tem que falar mais de mim do que a minha própria boca. O teu testemunho tem que falar mais de você do que a tua própria boca. A nossa ação revela quem somos. A nossa ação revela quem servimos. A nossa ação nos mostra o caminho que nós estamos vivendo e sendo guiados. Então a ação de Abraão verdadeiramente mostrou quem ele estava adorando e quem ele estava servindo. A nossa ação está mostrando de quem nós somos filhos. A nossa ação está nos mostrando a quem nós estamos obedecendo. Entrega o Isaac. Hoje é manhã, não é noite ainda não. É manhã de entregar o Isaac. Eu quero orar com você para nós entregarmos o Isaac ao Senhor. Pastor, o Isaac do Senhor só foi a Ebenezer? Não. Muitas das vezes o Senhor me pede o meu Isaac. E qual que é o meu Isaac? Todos os dias, como pastor. O meu ministério, entregar o meu ministério a Ele. Entregar o direcionamento dos cultos a Ele. Entregar os dons a Ele. Entregar o meu pastoreio a Ele. Eu não resolvo nada por mim. Chega questionamentos, situações para me resolver como pastor, eu vou orar a Deus, irmão. Eu não dou o veredito e acabou. É assim, acabou. Não, eu vou orar a Deus. O povo não é meu, é tudo de Deus. Acontece alguma coisa, eu vou falar com Deus. Senhor, e aí, o que eu faço? É para mim envolver, é para mim não envolver, é para mim fazer, é para mim não fazer, é para mim ir, é para mim não ir. É que diz que o nosso coração arde. Eu senti algo, olha, eu sentia de Deus. Cuidado. Tem 3 espíritos atuantes. O nosso próprio espírito, que é a nossa própria vontade. O espírito do mal, que é o espírito do diabo. E o Espírito Santo. Nós temos que dar vazão ao Espírito Santo. Nós temos que estar dando vazão ao Espírito Santo. Entregue o Isaac ao Senhor. A totalidade daquilo que vivemos é do Senhor e para o Senhor. Tá? Eu não tenho como ter um coração voltado para Deus se o meu coração não é perdoador. Se eu não sou uma pessoa que busca comunhão. Aí não entregou o Isaac. Entregou tudo menos o Isaac. E não foi para o Senhor, foi para o lado do mal. Eu não tenho como dizer que eu vivo uma conduta cristã se a palavra de Deus não permeia em mim. Não permanece em mim. Não está em mim. A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Tem pessoa que só fala de trabalho porque o coração dela está cheio de trabalho. Tem pessoa que só fala de ódio porque o coração dela está cheio de ódio. Tem pessoa que só fala de dinheiro porque o coração dela está cheio de dinheiro. E tem pessoas que falam de Jesus porque o coração está cheio de Jesus, a vida é cheia de Jesus. E não consegue esconder por muito tempo. Até quer ter um dialeto cristão, até quer falar algumas coisas, mas logo a boca fala, a boca confessa o que nós estamos vivendo. Então tome cuidado. Pastor, mas o senhor está falando isso, parece que o senhor nunca viveu isso que eu estou vivendo. Eu já vivi, irmão. Eu já errei muito. Já participei de mesas que falavam mal de pessoas, e eu era também participante. Já errei por falar mal de pessoas sem conhecer, porque era inimigo de outra pessoa, não sei nem o que tinha acontecido. Outra hora já quis falar mal de liderança. Eu já errei nisso e o preço foi pago e foi árduo. Então eu falo do que eu conheço, não do que eu desconheço. Já errei. Já fiz aliança com quem não era para fazer aliança. Mas pastor, o senhor está falando que o seu ministério vai cair em descrédito. Não, eu estou falando porque eu passei, eu estou falando porque eu já saí desse lugar, não me envergonho. Porque eu me arrependi.
A vergonha é quando eu estava mantido nesse cativeiro e achando que estava sendo melhor que os outros. Porque a maledicência nos impede de viver o sobrenatural. O que é maledicência? Falar da vida dos outros. Mas não falei só ouvir, é conivente, é a mesma coisa. E aí nós achamos que estamos sobre a média, estamos melhor do que todo mundo. Sai fora disso aí, irmão. Sai fora disso aí, entrega Isaac para Deus e viva o melhor de Deus. Ah, pastor, sexta-feira não vou entrar na live não, o senhor fala, pega pesado. Irmãos, se você quer ser restaurado, entra. Se você não quer, não precisa. Tá? Não obrigo ninguém a entrar na live. Eu não fico esperando também ninguém entrar. Às vezes tá eu e minha esposa. Minha esposa entra para destacar aí. Eu começo a pregar, eu começo a cantar os hinos da harpa, porque não tem que ter uma multidão. Se entrar, vai ser alcançado. Se não entrar ninguém, a palavra é para mim e para minha esposa, vai ser alcançado. Aí depois eu coloco no YouTube, né? Pessoas estão compartilhando, alguém será alcançado. Não estou aqui por status, não. Porque o que a terra não vê, os céus conhecem. A terra diz, quem não é visto não é lembrado. Jesus disse para mim uma vez eu orando, não. Quem a terra não vê, eu vejo. O que a terra não vê, eu estou olhando. O que a terra não vê, eu estou contemplando. Então não preciso ficar aparecendo na vida de ninguém, não. Outra coisa, se Deus quer que eu esteja no lugar, Ele abre a porta. Nunca pedi para ninguém para me levar para pregar. Nunca, irmãos, nunca. Não que eu seja o maior pregador, não, mas nunca pedi. As portas que se abriram foi porque Deus colocou. Alguém pediu meu número para alguém entrou na minha página do Facebook, porque eu não preciso disso. Quem abre a agenda, né? O pessoal coloca agendas abertas. Quem abre a agenda é Jesus, irmão. Para com esse negócio aí. Nós temos que ter a agenda aberta para servir. Quer pregar? Vai ali na rua, prega para alguém, vai na praça, evangeliza. Usa o ministério missionário, porque às vezes a pessoa diz que missionário tem que sair, tem que ir para outro país. Não, irmão. Faz a missão que Deus te convocou para fazer. Eu sou missionário, eu estou fazendo a missão que Deus me deu. Eu sou um pastor, estou pastoreando. Abraão entendeu a sua missão, entregou Isaac e viveu o melhor de Deus. É isso. Pronto. Vamos orar nessa manhã, já passou 10 minutos das 11. Daqui a pouco as irmãs já têm que pilotar o fogão aí para os seus respectivos esposos, os homens que cozinham também, tá? Pastor Eduardo cozinha, sabe cozinhar, mas não gosta, viu? Não, pastor Eduardo não gosta, tá? Eu faço quando é necessário, mas eu prefiro não fazer, tá? Esse não é meu dom. Eu faço, tipo assim, em caso de sobrevivência, não morro de fome, mas não cozinho, tá? Não pilota um fogão, tá? Não, eu faço algumas coisas. Minha esposa está falando que é só café, não é não. Eu faço umas coisas melhor, sabe? Mas eu não gosto, tá? Em um ano o senhor cozinha quantas vezes por ano, pastor? Se não precisar nenhuma, tá? Mas estamos aí, tá? Isso aqui é para nós entendermos que é para que você foi chamado, faça, tá? Vamos orar? E diga para o Senhor, Senhor, eu quero entregar o meu Isaac, tá? Eu quero estar diante da tua presença verdadeiramente. Se eu tenho falhado em alguma coisa, me ajuda a sair desse lugar. Irmão, sabe por quê? Porque todas essas coisas que eu falei que eu já vivi, estava me levando para o caminho da rebeldia. Graças a Deus que o Espírito Santo me deu um choque de realidade, eu aprendi. Tá? Ah, pastor, eu sou obrigado a concordar com tudo? Não, você não é obrigado a concordar com tudo. Mas fazer motim, rebelião é perigoso. Fazer motim, rebelião é perigoso. Espírito de rebelião não vem de Deus. Tá? Não concorda? Chama a liderança para conversar. Aí eu sou aberto a isso, por isso que eu falo isso. Chama a liderança para conversar. Pastor, eu acho que o que dá para nós fazer? Nós vamos orar a Deus. Tá? Eu erro tentando acertar, irmãos. Eu também erro. Eu não sou um inerrável. Eu erro, sou pastor, mas eu sou ser humano. Então, às vezes, nós estamos errando e terceirizando o erro. Eu sempre ensino aqui quando eu vou tratar alguém, não terceirize o erro. Se é você, fala, sou eu. Tá? Começou em mim. Tá? Então vamos alcançar o melhor de Deus. Vamos orar? Entregar o Isaac no altar. Tá todos prontos no Moriá de Deus? No Deus proverá desta manhã, em nome de Jesus? Deus está aqui, Jesus está aqui e Ele está te alcançando aí também.
Estou sentindo uma presença ímpar aqui nesta manhã, irmãos. Uma presença de conserto, uma presença de entrega, uma presença de renúncia. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai começar nesta manhã em vidas de pessoas aqui. Mudanças de caminho, mudanças de atitude, mudanças de palavra. A boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. A boca que ora pedindo para Deus entrar com providência não pode ser a boca que fica murmurando. A boca que glorifica a Deus não pode ser a boca que fica falando mal de pessoas. Os pés que estão sendo para ser abençoado, bendito, não pode ser os pés que correm para o mal. Eu não posso ficar vendo a grama do vizinho mais verde que a minha, senão eu desvio, senão eu não entendo o propósito, senão eu não renuncio. Ah, Jesus, tu és fiel. Mas o tempo é de Deus para a minha vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para o teu ministério. O Senhor está falando para mim dizer para uma mulher aqui. O Senhor me mostrou, mas eu não vou falar na live o nome dela. Que você já tentou de tudo na tua vida financeira e não tem obtido êxito. Não que você seja preguiçosa, não que você não saiba fazer, você sabe fazer. Mas o Senhor diz que é para você entregar para Ele essas coisas. É para fazer um propósito com Ele, mulher. Tá? Porque muitas das vezes as coisas começam a apertar na tua casa, na tua família. E o teu esposo, ele sempre quer ficar vivendo de mudanças. Ah, aconteceu alguma coisa, vamos mudar, vamos correr atrás da bênção. O Senhor diz que a bênção do Senhor tem que nos acompanhar. Não é o tanto que está ganhando por mês, é aquilo que está entregando diante do altar do Senhor. Porque o Senhor falou para mim, fala para essa mulher lembrar que eu faço pessoas com 5 cabeças de uma família viver com salário mínimo e tem para dar e não tomar emprestado. Mas o Senhor diz, é necessário tu tomar posse e voltar para o propósito de Deus para a tua vida. Porque por esses dias o teu esposo já estava desanimado, falando, vamos embora. Eu acho que não vai dar certo. E o Senhor está me dizendo aqui, não é para ele. Eu quero dar um basta nisso aí, eu quero fazer coisas novas na tua vida. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Entrega para o Senhor. O Senhor diz, se sai bem na cozinha, se sai bem como vendedora, se sai bem mexendo com coisas, tá? Mas não frutifica porque está desordenado. Está correndo atrás do dinheiro, porque pessoas dizem, o dinheiro é importante. Não que não seja, mas o dinheiro não pode ser o primórdio. O dinheiro não pode ser o amor da nossa vida. O nosso amor tem que ser em Jesus. E o Senhor está falando e direcionando em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Quero orar por você. Senhor meu Deus e eterno Pai. Nesta manhã, Senhor, nós queremos entregar o Isaac diante do Senhor. O Senhor me fez lembrar quando eu entreguei a Ebenezer nas tuas mãos e saí como louco, como quem tinha errado o alvo, como quem não tinha uma palavra, porque disse que o Senhor tinha direcionado e fechou as portas. Mas, Pai, eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor e eu não quero só eu quero que os meus irmãos vivam. Ouvir a tua voz é a melhor voz que tem, Pai. Estar na tua vontade é a melhor vontade que tem, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Então que hoje nós saiamos da religiosidade, meu Pai. Que hoje nós saiamos da desobediência. Que hoje nós saiamos da infidelidade, Senhor. Que nós possamos ser igual a Abraão, obedientes, fiéis, meu Pai. Entregando tudo diante do altar, meu Pai. Entregando tudo que amamos, tudo que temos, para que o teu nome venha a ser glorificado. Porque o Senhor não queria matar Isaac, o Senhor queria Abraão no altar. Então o Senhor pede aquilo que amamos, para o Senhor se mostrar e dizer, eu te amo, mas é necessário que tu me amas também. Por isso que o Senhor disse para Pedro, Jesus, Pedro, tu me amas? Pedro, amas-me?
Pedro, tu me amas? Porque havia um conserto ali, porque Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. E que o Senhor seja o primórdio em nossa vida, não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, que nós possamos nesta manhã entregar o nosso Isaac. Que nesta manhã nós possamos renunciar e deixar tudo diante do teu altar. Em o nome de Jesus, todos digam amém. Amém, meus irmãos? Nós já vamos agradecer ao Senhor e finalizar amanhã com propósito. Hoje foi um pouquinho mais extenso, quase 11h20 aqui, né? 11h16, 11h15 passado, mas foi necessário. Que a palavra te alcance, que o Espírito Santo te alcance, que a renúncia esteja em nossos corações. Continue orando pela vida do pastor Eduardo e missionária Valéria, que nós oraremos por vocês, te cobrindo, tá? Te alcançando em oração pela tua vida e pela tua família. Sê conosco todos os dias, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Se você depois quiser, pastor, queria falar em particular com o Senhor, entra no Messenger, lá pede meu zap, nós falamos, tá? Pastor, eu preciso que o Senhor me ajude em alguma situação, entra lá, eu te ajudo, tá bom? Mas é necessário que nós deixemos hoje, tá? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito, em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.